Olá, irmãos e irmãs da UD Partenon. Estamos em junho, mais uma palestra do projeto Palestras Curtas. Hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, que é uma bem-aventurança que Allan Kardec trouxe, Bem-aventurados os aflitos, nós temos um subtítulo, Motivos de resignação, dos itens 12 e 13. E aqui encontramos uma mensagem do Espírito Lázaro, enviada em Paris em 1863, nos instruindo que nós devemos nos considerar felizes diante dos sofrimentos, porque são desafios, porque as nossas dores atuais são dívidas morais de reencarnações passadas. E quando nós suportamos pacientemente, nós nos poupamos séculos de sofrimentos na vida espiritual. Então, ele nos apresenta a resignação é uma virtude, a base para a nossa paz com Deus. Mas essa resignação é muito esquecida e muito pouco trabalhada. A doutrina de Jesus ensina em toda parte que a obediência e a resignação são duas virtudes que são companheiras da doçura, todas ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Então a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração, forças dinâmicas porque carregam no bojo o fardo das provas solicitadas. Esse é o detalhe. Então, resignação é submissão, aliada à persistência, à paciência, diante dos desafios que nós catalogamos por infortúnios. Mas é preciso coragem para suportar os rigores dessas provas, sem lamentações, sem reações negativas. Então, resignar-se é submeter-se voluntariamente às leis de Deus, porque reconhecemos o Criador sendo absoluto na perfeição, não comete erros ou enganos. E as suas leis sábias e de amor são as que nos levam à felicidade futura. Então nós devemos nos adequar permanentemente aos projetos do amor, sempre buscando a melhora espiritual, melhorando a nossa vida moral e a vida daqueles com quem vivemos. Mas a resignação não é possível sem uma fé sólida e esclarecida. Quanto mais robusta é a fé, tanto maior é o sentimento da resignação. Então a doutrina espírita, além de esclarecer e consolar, nos ensina a voltar os olhos para o futuro, apresentando-nos as bênçãos da esperança na vida espiritual, que é a nossa herança divina. De acordo com a veneranda doutrina espírita, nós estamos sujeitos a 3 tipos de dores: expiação, auxílio e evolução. A dor expiação, erros humanos decorrentes da cólera, do egoísmo, das viciações, da sexualidade irresponsável, da maldade premeditada. São os portadores responsáveis pelos débitos morais que se acumulam nos arquivos imperecíveis da nossa memória espiritual. No inconsciente passado, a formação de zonas de remorso, onde ficam sediadas as sementes de destino de reencarnações anteriores.
E essa condição desequilibrada é responsável pelo desencadear no espírito reencarnante de manifestações degenerativas, perturbações mentais, ao misturar crises de intenso remorso com fobias e depressões profundas. Então, nós vamos ver a dor auxílio. A reencarnação é um desafio expressivo. No que pese às boas intenções, às vezes, os espíritos se deixam empolgar pelos atrativos materiais e sofrem desvios dos planos previamente traçados no mundo espiritual. Aí não suportam as provas retificadoras, assumindo atitudes infelizes, precipitando-se no fracasso da reencarnação atual. Então, nós vamos ver todos os tipos de doenças que acontecem nesse aspecto. Vamos ver a dor evolução. O que caracteriza esse momento é o enfrentamento com as energias desarmonizantes que nos atingem de fora para dentro, mas que servem para estimular a fé, a resignação, a paciência, o perdão e a capacidade de luta. Exemplos: o convívio com o parente difícil, a paciência diante do cônjuge incompreensivo, a dificuldade em educar e encaminhar para o bem o filho rebelde, as pressões exercidas pela chefia no trabalho, a ameaça da perda do emprego, a traição de alguém muito amado, a perda precoce de um ente querido, problemas comuns à maioria das pessoas, mas que deixam marcas de dor e lágrimas. Então, a dor expiação é o passado, a dor auxílio é o presente e a dor evolução é o futuro. As provas, quando enfrentadas com a devida resignação e confiança em Deus, não passam de convites da própria vida, ofertadas em benefício do nosso aprimoramento íntimo. E é isso que nós precisamos ter conosco. O resultado da maneira espiritual de encararmos a vida é a diminuição da importância das coisas materiais, a moderação dos desejos humanos, fazendo-nos contentar-nos com a nossa posição sem invejar a dos outros e sentir menos as suas derrotas e decepções. Então aí nós temos calma, somos resignados, úteis à saúde do corpo como do espírito. Então nós vamos ver, nós precisamos ter força para continuar no caminho da fé, apesar do que encontramos. E em tudo o que fizermos, pensemos em Deus em primeiro lugar. Para que tenhamos serenidade, coragem, sabedoria, porque segundo o mestre Lyonês, o fardo é proporcional às forças, assim como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Assim, nós passaremos por todos os tipos de desafios e continuaremos impávidos, calmos, pacientes e, mais do que tudo, gratos a Deus que nos conforta. Acolhendo a dor como sendo a preparação da alegria, nós passamos os desafios, recolhemos a experiência, isso é o mais importante, compreendendo agora que esse desafio é uma instrução imprescindível para alcançarmos a vitória espiritual sobre nós mesmos. Então, nos desafios pelos quais passamos, se nós colocamos a vontade de Deus acima da nossa vontade, o desafio torna-se mais leve, mais suave. Ampliando os ensinamentos do sublime Galileu,
quando nos disse que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Até porque nós sabemos hoje que esses desafios foram aceitos antes do nosso berço festivo, com tudo aquilo que nós tínhamos condições de suportar. Por isso nós precisamos ter força moral para continuar adiante, porque nós precisamos compreender em profundidade por que estamos passando por esse trabalho. Esses tipos de dores nos apresentam exatamente essa condição de entendimento, porque nós precisamos das dores que são auxílio para todos nós, onde nós nos recuperaremos de certos enganos em que porventura tenhamos incorrido na existência, e vamos habilitando-nos através de longas reflexões, de benéficas disciplinas no corpo físico, para o ingresso respeitável na vida espiritual. Nesse aspecto, a reencarnação é um desafio expressivo que os espíritos, a grande maioria, enfrentam com certa preocupação. Nós temos que ter certeza: Deus não nos abandona nunca, nem quer o nosso mal em momento algum. Pensemos nisto. Agradecemos a oportunidade. Fiquemos na paz do sublime Galileu. Até breve.